você é um gênio. Eu falo para todo mundo que você é um gênio. Eu não consigo fazer nada pelo dinheiro. O dinheiro, ele acaba sendo uma consequência. Todo prato tem que contar uma história. Tá, eu quero abrir um negócio só para ter ali e fazer crescer e vou botar o meu filho para cuidar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Mas a cozinha veio para mim, não sou eu que fui para a cozinha. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Roundcast. Eu sou o Sami Shitayati, sou médico, fundador e host aqui desse podcast, ao lado aqui dos meus dois co-hosts, Falcão, que dispensa apresentações, né? Maior jogador de futsal de todos os tempos. E aí, Falcão, beleza? Obrigado, Sami. Um prazer estar aqui. Já antes de qualquer coisa, falar ao pessoal já ativar o sininho, compartilhar, que a gente tem mais um convidado muito especial e muito legal estar aqui com vocês. Hoje vai ser bem legal, né? Hoje vai ser maravilhoso. E ao lado também do Thiago, que é fundador do Grupo IJA Saúde e é CEO do Doc Solution, que é o primeiro e maior ecossistema de serviços para médicos do Brasil. A gente está bastante animado aí com várias frentes, a gente vai até apresentar. Não é isso, Thiago? Seja bem-vindo aí também. Maravilha, Sam. É isso aí. Obrigado aí de novo. Vamos embora, que hoje tem vinho, hoje tá na tua praia, né? Vamos embora. Isso aí que você entende, né? Hoje nós estamos aqui com o Isaac Azar, mas antes de apresentá-lo e já partir para a primeira pergunta, queria só dar um recado aqui dos nossos patrocinadores. Então, roda aí, Yuri. Falar do Educadoc, que é uma plataforma, uma ferramenta para médicos, principalmente os médicos recém-formados, estão no início de carreira, que ela é uma plataforma de mentorias online instantânea para o médico. Então, se você é médico, está principalmente aí no início, você baixa o aplicativo, se cadastra, e aí em qualquer momento, 24 horas, 7 dias na semana, se você está ali de plantão, está precisando de ajuda para definir uma conduta, discutir um caso, você abre um chamado em tempo real, um médico especialista mais experiente vai discutir com você e te ajudar nessa condução. E aí todo mundo acha a ferramenta tão boa que eles acham até que é inteligência artificial, né, Thiago? É isso aí. Mas não é. É uma pessoa real mesmo. Então, o melhor de tudo disso é que ele é 100% gratuito. Não é pegadinha. O pessoal acha até que tem que cadastrar cartão de crédito. Não tem nada disso. Basta você ter o CRM ativo de qualquer estado do Brasil. Você cadastra lá e já está instantaneamente pronto para utilizar. Então, se você é médico, vale a pena. Baixa aqui pelo QR Code, faz o teste. Eu sou um dos mentores aqui como médico, né? Sou cirurgião geral, urologista. Estou nessas especialidades, então se você abrir um chamado, provavelmente eu vou te ajudar com o maior prazer. Tiago também é um dos mentores, né? Então isso é Tamo junto. um dos negócios, uma das ideias que tem tocado aí na Doc Solution do nosso ecossistema, né? E para quem é médico recém-formado, isso aqui efetivamente salva vidas. De fato, exatamente. Isso até é um papel social, né, que a gente fala muito. Total. É um prazer porque a gente indiretamente ajuda tantos pacientes aí ao redor do Brasil. Então, realmente tem tido um impacto muito satisfatório. E só para trazer números atualizados, hoje, no dia da gravação, provavelmente enquanto você está assistindo, esses números já estão até maiores, né? Mas nós já temos mais de 7 mil médicos cadastrados e ativos e mais de 22 mil mentorias já realizadas, individuais, tá? Então, esse número tem crescido dia a dia, porque realmente se mostra uma ferramenta muito valiosa. Então, já baixa aqui e faz o teste. Se você achar que gerou valor para você, compartilhe aí com um amigo médico que possa ajudar também. Já indica a gente lá. É isso aí. Outro recado, queria trazer para vocês a Head Capital, que é um escritório de assessoria de investimentos vinculado ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Eu também tenho um prazer de fazer parte aí como um dos sócios fundadores. Para quem já me conhece há um pouco mais de tempo, né, sabe que eu sempre fui entusiasta aí da economia, da parte de investimentos, finanças. Então, tenho estudado isso, tenho MBA em macroeconomia e tirei a certificação de assessor de investimentos para poder cuidar de você, principalmente que é médico. Então, esse é um escritório que tem esse braço focado em médicos e para empresários também. Então, dá uma olhada lá no nosso Instagram, que você vai poder entrar em contato conosco e ser um dos nossos clientes ali da Head Capital também. É isso? Então vamos ao episódio? Bora. Bom, então queria dar as boas-vindas aqui e agradecer pela sua disponibilidade. Isaac Azar,
né? Ele que é o fundador, um dos fundadores do Paris 6, que é um grupo de restaurantes, né? De origem francesa, né? E até perguntar, Isaac, seja bem-vindo aí, primeiramente. Obrigado, Sami, obrigado. E tem uma característica do Paris 6 aqui em São Paulo, que foi o primeiro de todos, eu que fundei o Paris 6, igual a Educadoc, você falou, sim, né? É 24 horas também, viu? Todos os dias da semana. Só não é gratuito. Só não é gratuito. Muito bom. Então, até aproveitar, conta pra gente um pouco mais como é que foi a história do Paris 6 e do Isaac nisso aí tudo, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Tá. Lembrando também que o Paris 6, ele começou, como você estava mencionando, com a gastronomia francesa. Mas como é um restaurante, começando com um restaurante, que foi o da Doc Lobo, Classic, em 2006, um restaurante que apoia muito a cultura. E com esse apoio grande à cultura, nós começamos a dar nome aos pratos, homenagem a pessoas do universo cultural que frequentavam e que frequentam o Paris 6. E no andar disso, o homenageado ajuda muitas vezes a escolher o prato que ele quer. E tratando-se de São Paulo, de Brasil, é impossível criar alguma coisa sem passar pela Itália. A gastronomia mundial mesmo é influenciada pela Itália. Então a gente tem aí o caso do prato do Falcão, que a gente vai falar depois desse prato, mas é um clássico nhoque de brie, ao molho carbonara. Aí você fala, poxa, um nhoque de brie, por que é um nhoque de brie? O que existe, eu tenho outras opções de nhoque de brie, não só do Falcão, mas por quê? O que é o nhoque de brie? Foi uma criação minha. O nhoque tradicionalmente não tem recheio, mas foi esse dilema na minha cabeça. Poxa, vai ser um prato italiano, mas tem que ter um toque de francês. O queijo brie, ele é francês. Então eu falei, vou rechear com queijo brie, vamos ver como é que fica. E ficou maravilhoso. Então aí o Paris 6 tem essa pegada que às vezes cai para a Itália, às vezes cai para o Brasil, às vezes tem várias, a gente navega aí, mas a origem, o berço é França. Legal, eu fiquei já sabendo que esse prato do Falcão é campeão aí de pedidos, né? O pessoal gosta muito. Não por minha causa, não por minha causa, pelo prato mesmo até. Isaac, seja bem-vindo. O Isaac, além de um cara de sucesso, é meu amigo há muitos anos. O meu prato foi criado em Miami, né, Isaac? Exatamente, a gente teve um Paris 6 em Miami. É uma história interessante, uma tentativa que não deu certo. Né? Isso acontece, mas foi uma tentativa, um trabalho muito bacana que eu tive em Miami, cheguei a morar lá por 3 anos, e uma dessas vezes teve o Falcão lá. E imagina, não dá para deixar de homenagear um cara desse. Eu ouvi uma vez que o menu do Paris 6 é uma calçada da fama, e não dá para deixar de ter na calçada da fama brasileira o nosso querido Falcão. Isaac, acho que o grande diferencial do Paris 6 é justamente a relação que você tem com tantos nomes, né? E a gente colocando em números, você tem ali milhões e milhões e milhões de reais de graça pelo cara que você é, pela relação que você tem com as pessoas e você é um gênio. Eu falo para todo mundo que você é um gênio justamente pelo seu carisma, pela forma que você trata as pessoas. Qualquer hora que eu te chamo, de qualquer dia, você está sempre disponível, sempre dá um jeitinho. Já estou compartilhando a sua mesa ali. Ontem à noite, quando você me ligou, ontem eu fui colocar meu filho para dormir e peguei no sono. E você me ligou, eu atendi, porque era você e eu estou ali sempre disponível 24 horas. É verdade, também. Cara, eu sou prova viva disso. E você teve isso foi uma ideia, foi um acontecimento, foi um acaso? Quais foram os 3 primeiros nomes ali? Você já tinha isso, começar por nome de famosos? Ou como é que aconteceu? Apareceu alguém, você pôs o nome e depois virou uma rotina do Paris? Então, Falcão, é muito importante a gente entender que dar nome a prato não é uma invenção minha. Né? Dar nome ao prato é algo que grandes chefes como Escoffier já fazia isso há mais de 200 anos. Escoffier há 100 e poucos anos e outros há mais de 200 anos. Então, a minha paixão pela gastronomia nada mais é do que uma extensão da minha paixão por cultura e por história. E isso sempre teve na minha cabeça. Os primeiros pratos eram homenagens a brasseries e cafés de Paris. Café de Flore, Brasserie Lippe, então são os tradicionais. Eis que um dia aparece o Bruno Galhaço, 2007, 2008, e ele estava em cartaz com uma peça chamada Um Certo Van Gogh. Eu sou fã de Van Gogh. E era tão bacana, a peça era tão legal, que eu falei, Bruno, vamos fazer uma homenagem,
vamos fazer um prato. Aí ele falou, vamos fazer um prato em homenagem à peça. Falei, não, Bruno, a peça vai passar, as pessoas vão esquecer. Mas um prato em homenagem a Bruno Galhaço vai ser sempre lembrado. É verdade. E nasceu o primeiro prato. Pouco tempo depois veio o prato do Paulo Ricardo, um cara muito bacana. E logo em seguida, e é uma história muito bacana, teve o prato, não foi bem na sequência, já existiam outros pratos, mas um que muito me marcou foi o prato do Milton Nascimento. Então o Milton Nascimento um dia entrou no restaurante e ele pediu escargot. Ele estava com uma assistente dele, ele não falava, porque a assistente falou que ele estava guardando a voz, que ele estava em temporada, em shows. E ela falou, olha, a gente queria um escargot. Né? E eu me contendo para não tietar, né? Você tem que ter essa de não tietar também, né, Sammy? Então eu me contendo para não tietar. E aí a gente preparou o escargot, que a gente tem na casa até hoje, e comeu numa boa, levantou, foi embora, agradeceu. Uma semana depois, volta o Milton Nascimento com aquela assistente, sentam à mesa e pedem de novo escargot. Falei, poxa, caramba, e eu fã do Milton Nascimento, quem não é, né? Fiquei muito honrado com isso, mas fiquei na minha, Falcão. Não fui lá e, você quer um prato? Mesmo porque eu não tinha muito... E na saída, para minha surpresa, a assistente dele falou assim para mim, ô Isaac, o Milton viu que tem pratos em nome de celebridades, de pessoas da cultura, do meio cultural. Ele queria saber se esse escargot pode chamar escargot a Milton Nascimento. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, olha, se ele quiser eu posso colocar Paris 6 a Milton Nascimento, não precisa ser só o prato, né? E, então esses são 3 pratos que eu coloco como marcos, que é o Bruno, o Paulo Ricardo e o Milton Nascimento. Agora, todo prato tem uma história, como tem o do Falcão, todo prato tem que contar uma história. Legal. Você falou muito aqui da questão da cultura, né? Isso foi um dos objetivos de colocar nome de pessoas nos pratos, era para trazer luz a essa questão da cultura. Como é que você vê isso? Porque, assim, ainda mais com esse histórico francês, né? A gente sabe que os europeus eles têm um apego maior, até pela história, né, também. E isso talvez é algo que no Brasil, infelizmente, fica muito aquém, né, do que deveria, né? Os incentivos à cultura, à história, né? Até a questão da leitura, no último episódio, até o Alfredo Soares, a gente falou um pouco sobre isso, né? A questão de livro, e ele falou, o brasileiro ele não lê muito. E teve alguma reflexão em relação a isso, de você querer fazer um incentivo à cultura, trazer luz a esse tema? Então, o que eu reparava naquele momento, Sami, é que teatro estava muito em queda, né? E eu pensei comigo, o Paris 6, em 2008, 2007, 2008, já estava bombando, viam muitos artistas lá, e era uma coisa para mim mais do que natural. Eu queria apoiar o teatro, sobretudo o teatro. Depois passou para a música, depois passou para o esporte, mas ali nasceu nessa vontade de apoiar o teatro. E por ser 24 horas, como eu falei no começo, a classe artística frequentava bastante. Você entendeu? E ela se sentia muito à vontade. Sim. E um dia eu perguntei para a Mel Lisboa, lembra da Mel Lisboa? Aí eu perguntei para a Mel, quando foi abrir no Rio de Janeiro, em 2012, falei, Mel, o que eu devo usar como referência, como comparativo ao Paris 6 para abrir no Rio de Janeiro? E ela respondeu uma coisa muito interessante. Não existe nada que se compare ao Paris 6. O Paris 6, ele é, acima de tudo, um ponto de encontro. Então tiveram vários encontros, o Jair Rodrigues com o Maurício de Souza, um estava num canto, o outro estava no outro, eles não se viram lá dentro. E aí, de repente, eu vi aquilo, essa cena, eu cheguei lá no Maurício de Souza e falei, você gosta do Jair Rodrigues? Ele falou, poxa, adoro. Ele está aí. Ele falou, então, peraí, antes de me levar lá, eu quero fazer uma coisa. Ele pediu um prato, uma caneta, aquelas de CD, sabe? Aquelas E ele fez um desenho da Mônica e do Cebolinha, fazendo aquela música, digam, como é que é? Digam que... exato. Com a Mônica e o Cebolinha. Aí eu chamei o Jair, eu tenho essa foto até hoje, está lá no nosso Instagram, o Jair com o Maurício de Souza e esse prato. É uma coisa assim, e isso é o Paris 6, é esse ponto de encontro. Mais recentemente, teve o Zico, né? Pô, quem não gosta do Zico, né? Eu acho que o Zico, depois de Pelé e ali mesmo nível de Falcão, Neymar, ele está ali, né? Então, e o Zico
no Paris 6, a gente estava lá almoçando juntos, e de repente entra no Paris 6 também o Paquetá, em outra parte do Paris 6. Eu cheguei no Paquetá, pô, beleza, você curte o Zico? Falei com o Zico, você curte, mas não falei por quê. Falei, não, adoro. Eu falei, fiz a mesma pergunta para o Zico, eu falei, então tá bom, Paquetá, eu tenho uma surpresa para você, vem comigo. E foi uma baita de uma surpresa. Né? Surpresa para os clientes também. Sim. Tinha um até com a camisa do Flamengo, né? 2 flamenguistas. Quer dizer, o Zico tá pro Flamengo como o Falcão tá pro São Paulo, é isso ou não? São Paulo para a seleção. Pro Corinthians, né? Vamos trazer ele pro Corinthians. Ou pro Santos. Pro Santos. Então, isso é uma coisa muito bacana. As pessoas não querem ir lá porque tem celebridade, mas elas querem ir lá porque é um ponto de encontro, para encontrar um outro amigo também, e sobretudo, né, vão comer bem. Então, uma das coisas, Sami, Thiago, você que é um fã da enogastronomia, eu dizia, isso era muito polêmico com os críticos gastronômicos. Eu falava, o restaurante não pode se preocupar só com a comida. É óbvio que a comida é fundamental. A minha paixão pela enogastronomia é a minha origem para entrar na gastronomia. Agora, se você se preocupar só com a comida, você deixou todo um vão muito grande, né? Nossa origem, nossas avós cozinham muito bem, as mamas cozinham muito bem, as mamas judias cozinham muito bem, não são iguais às italianas, mas tem a sua própria... Se fosse para comer bem, eu comeria na casa da minha mãe todos os dias, mas eu gosto de visitar outros restaurantes. Sim. Bom demais. E o comer bem, né, Isaac? A gente vê muitos lugares que você apenas come bem. Só que muitos desses lugares têm um time. E aí você tem que girar, você tem que mudar a bandeira. E o Paris 6 está há muitos anos, 24 horas e sempre lotado. Porque é uma experiência estar ali. Como você colocou, o ponto de encontro é fundamental. O que eu encontro de pessoas quando eu sou um grande frequentador. Então você vende uma experiência, você cuida dos detalhes, né, com a parede, o formato, o desenho. Tudo isso, o Paris 6 hoje é uma referência que não vai acabar nunca, não vai morrer nunca. E você tem essa percepção de saber que o Paris 6 é uma referência. É o pré-evento de alguém, é o pós-evento de alguém, é o café da manhã de alguém, é o almoço de alguém. Que time que você percebeu que o Paris 6 tinha que ser uma experiência e ele está há tantos anos no mercado e você vê que sempre tem o mesmo número de público, está sempre cheio. Então, Falcão, eu faço muitas palestras, eu sou convidado para fazer muitas palestras. E nas palestras eu falo muito sobre o que é o Paris 6. Por exemplo, se você for ao Outback, você lembra automaticamente de... O que você lembra do Outback para comer? Aquele pãozinho da entrada, cebola. É a costela. Se cebola. você pensar em coco bambu, camarão. Agora, a pergunta é, se você pensar em Paris 6, o que te vem na cabeça? A gente não falou de prato até agora, sem ser o do... O que vem na cabeça? Experiência. Legal. É o ambiente, é a música, é quem frequenta... A experiência vem acima de tudo. 360. E como é que eu atraí e até hoje atraio as pessoas? Com aquilo que você comentou antes. Eu não saio do Paris 6. E muita gente fala, poxa, como é que é possível, cara, com 2 unidades próprias e 18 franquias e agora abrir uma nova marca, ele pessoalmente atendendo o público. E com tanta humildade. Isso eu aprendi do meu pai. E é isso que faz toda a diferença, né? Não me sobe a cabeça jamais. Às vezes eu tenho uma noção do Paris 6, às vezes até menos do que é o Paris 6. Mas é porque a minha relação com o público é fundamental para tudo isso. E isso faz com que seja a primeira opção de todos, né? Todo mundo, sempre que você está em São Paulo, a primeira opção é, vamos jantar hoje, vamos onde? Paris 6? E principalmente da Doc Lobo, que é onde tudo começou, né? Aquele lá embaixo do lado direito, o Classic, foi onde tudo começou. Então, nas paredes, você tem a história de tudo Paris 6. Tem um quadro do Mamonas Assassinas, que é o primo do Dinho, que me deu de presente. Você tem, agora vai começar uma exposição de uma peça do Fagundes. Era um cara legal para se tentar trazer aqui, porque ele é um empresário da cultura, né? Mas você tem uma peça do Fagundes com a Cris Torlone em exposição lá dentro do restaurante. Tem obras de arte em exposição lá dentro. Então é todo esse universo que eu trago para lá e eu vivo isso. Se não tiver, eu ouvi também de uma pessoa que me disse assim, se uma casa não representar de alguma forma o seu dono, ela vai perder a autenticidade. Então o Paris 6 me representa completamente. Bacana. Muito bom, muito bom.
Bom, Isaac, só reiterando, prazerzão realmente ter, né, hoje você aqui, é uma honra. Na verdade, eu tenho duas perguntas, né? A primeira delas é muito mais básica, assim, da onde que vem esse gosto, né, pela gastronomia. Se você abriu como uma oportunidade ou se realmente isso daí vem de antes, é um dom, né, é uma paixão mesmo, né? E a segunda um dos nossos pilares aqui é a parte de empreendedorismo, né? E aí a gente gosta de abordar modelos de negócio, né? E queria que daí você falasse um pouco deste modelo de negócio que hoje é o Paris 6, que é um modelo de franquias, com franquia master, enfim, sempre foi assim, ou você, de alguma maneira, mudou isso daí ao longo, né, desses vários anos aí que ele existe? Então, o Paris 6, ele jamais... Eu, na gastronomia, eu sou um membro isolado da família, até certo ponto. Então, o que aconteceu? Eu estou com 54 anos, até os meus 34 anos, eu trabalhava nas empresas da família, que são concessionárias. A concessionária Grupo Carreira, que tem Chevrolet, tem Nissan, Volkswagen, e eu trabalhava nas concessionárias. Eu era o diretor de marketing, né? E aí, um belo dia, os irmãos, nós somos em 4 irmãos, e os 4 irmãos trabalhando no meu negócio, falei, isso aqui não vai dar certo. 4 irmãos juntos, uma hora isso não vai dar certo. Aí eu cheguei e falei, olha, para os outros 3, eu sou o último dos homens e aí tem uma menina. Aí eu coloquei para os 3, eu estou vendendo a minha parte. Quem comprar, quiser fazer uma oferta justa, eu vou vender. Mesmo porque, parece estranho, Thiago, mas eu não estava preocupado pelo valor. Eu estava preocupado com o meu futuro e o futuro da família. E dinheiro nunca foi para mim um objetivo. Eu nunca faço alguma coisa pelo dinheiro. E eu recebo várias ofertas. Pô, Isaac, ontem mesmo ligou um cara aí bem conhecido, falou, vamos entrar no negócio. Eu não consigo fazer nada pelo dinheiro. O dinheiro, ele acaba sendo uma consequência. Então, naquele momento, eu deixei a concessionária. Eu digo sempre que eu era vendedor de carro. Ontem meu filho me perguntou, ele tem 11 anos, se eu fui um grande vendedor de carro. Eu falo, olha filho, eu fui o maior vendedor de carro de São Paulo. E realmente tiveram tudo isso que eu sou no restaurante, eu era vendendo carro. Então o cara comprava um carro, um ano depois ele voltava, ele indicava amigos e era uma coisa muito orgânica, né? E eu saí da concessionária e saindo da concessionária eu quis abrir uma coisa relacionada à enogastronomia. A princípio era para ser uma importadora de azeites e de vinhos. No final das contas, quando estava para abrir a loja da importadora, eu fui comer... Você é de São Paulo também? Não. Eu fui comer num restaurante chamado Panino Justo, que existia na Rua Augusta. Ele era totalmente mediterrâneo. Eu fui com a minha esposa. Minha esposa, minha paixão da minha vida. Nós somos casados há 20 e muitos anos, né? E a gente foi no restaurante, aquela pegada mediterrânea, lembrando muitas viagens que a gente tinha feito. Eu falei, eu vou fazer um restaurante dentro do Azeite, que era o minha loja de azeites e vinhos, né? E aí ela me falou, você é louco? Eu falei, não, isso eu sou, todo mundo já sabe. Isso faz tempo. Isso faz 20 anos, faz exatamente 20 anos. Foi em 2006, esse ano vai fazer 21 anos. Não, desculpa, 2004. Né? O Paris 6, que é 2006. O primeiro restaurante era o Azeite, em 2004. E o Azeite era isso, importação de vinhos e azeites. Começou aí o meu universo da gastronomia e, sobretudo, meu foco no que você gosta tanto, que são os vinhos. Né? Legal. E a outra pergunta que era, que é também boa... Sobre o modelo de negócios. Hoje, isso é complicado, viu? Você que... tem o teu negócio e está pensando em partir para o modelo de franquias, você tem aí um grande desafio. O modelo de franquias, ele nasceu também de uma maneira orgânica. Eu criei o Paris 6 do Rio, e dessa de criar o Paris 6 do Rio vieram outros empresários que queriam fazer franquia, e eu acabei aceitando, né? E eu franqueei, e chegou uma hora que eu vi que eu tinha que organizar isso aí. Né? Porque no começo você vai pela emoção. Uhum. Então, tem aquele que já nasce querendo fazer franquia, e isso é um risco,
porque ele não tem um negócio consolidado antes de franquear. Era bem formatado. Ele não tem um negócio consolidado. Aí ele abre um negócio para formatar já como franquia. Ele até pode ter o formato para franquia, mas ele não consolidou o negócio dele ainda. Isso é complicado. Mas eu tinha um negócio que jamais foi pensado para ser franquia e de repente comecei a franquear. E muito cedo eu comecei a franquear em 2013, e aí muito cedo eu percebi que eu tinha que reorganizar isso. E nessa reorganização, quando ela estava começando a acontecer, veio a pandemia. Que ali a rede já estava com mais de 10 casas, quase 20 casas, e veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu fiquei naquele dilema, porque pegou em cheio. Sim. E pega em cheio, se você não está muito bem capitalizado naquele momento, eu tinha minhas casas próprias para sustentar e eu tinha também uma rede para dar suporte. E a rede ia sofrer com a pandemia, então eu tinha que fazer uma injeção na rede. E nesse momento eu decidi em criar um master franqueado. Um master franqueado que tivesse essa capacidade financeira, que pudesse suprir a capacidade financeira que eu não tinha, fazer uma antecipação e gerir a rede toda e fazer a expansão. E aí vem o grande ponto. Estava tudo parecendo que o mundo era perfeito, o mundo era ideal. E sempre é no começo, né? Mas aí, com o passar do tempo, logo no primeiro ano, a expansão não veio, o suporte à rede não vinha, e começou a se arrastar dessa maneira, a qualidade das casas caindo bastante, das casas franqueadas, até que em 2023 eu entrei com uma ação na justiça, depois de muitas notificações, para tirar o master franqueado. Porque eu sentia e eu sabia o que estava acontecendo. Pessoas indo em algumas franquias, não estou gostando, não foi legal, não foi a mesma experiência, comer o Falcão não está tão gostoso, né? O prato. Né? Teve um cara que me escreveu, eu comi o Falcão antes de ser prato. Brincadeira, tá? Se quiser, corte. Manda o telefone. Então, o que acontece? Naquele momento eu estava percebendo que o modelo de franquia não estava dando certo, de master franquia. Eu estava vendo e eu ouvi isso do franqueado de Maceió que me disse, Isaac, esse cara não está trabalhando direito, porque ninguém tem tanto interesse na marca como você. E eu vi, não dá para ter esse master franqueado. Tentei, conversei, e foi uma coisa longa, e aí entrei na justiça. Para mim, a última das últimas opções é entrar na justiça. Entrei na justiça, depois de 1 ano e pouco, nós ganhamos, e agora eu estou nessa fase de reconstrução da rede, porque várias casas na gestão do cara também fecharam. Né? Ele tinha a casa de Campinas, que era muito criticada, fechou. Outras casas que existiam na rede também fecharam, e eu estou recomeçando agora, com 18 casas. E é um recomeço que é difícil. A vitória foi em outubro e a partir agora de fevereiro desse mês eu já começo a viajar o Brasil inteiro. Então eu começo a viajar o Brasil inteiro, promovendo as casas, a minha equipe já está visitando, fazendo visitas instrutivas, também visitas verificando se as cozinhas estão em ordem. O modelo de franquia é muito difícil. Agora, você só vai conseguir isso se você for um exemplo para a sua própria rede. Se você não for um exemplo para a sua própria rede, se você não estiver bem capitalizado para um momento de crise, corre o risco do negócio inteiro, da marca inteira ir por água abaixo. Só não foi pela força que tem o Paris 6 na Doc Lobo, que dali eu sustentava, e muitas pessoas veem o Paris 6 da Doc Lobo como algo diferente, não é, Falcão? Muito diferente. Existe a rede Paris 6, existe o Paris 6 da Doc Lobo, e ali é uma flagship, né? Ali é a cabeça que dali nascem as coisas para a rede toda. E esse é o legal, né, da gente trazer aqui esses grandes empresários, porque quem está em casa vendo lá, e aí hoje olha o Paris 6, né, nesse sucesso que é, né, e realmente é, não vê essa trajetória, né, não vê esses percalços, altos e né? baixos, esses percalços. É aquela coisa, pandemia, né, tia? As pessoas falam... Empresário dentro do Brasil hoje, né? O discurso já conhecido é todo mundo vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Só que o grande problema do empresário é pensar o oposto. Ele vê mais os tombos que ele leva do que as pingas que ele pode tomar.
Então também tem esse Ou ele lado. valoriza muito isso às vezes, né? Não, ele valoriza muito mais a dificuldade, Exato. a crise, do que os frutos que ele pode colher se ele trabalhar com afinco. Então, isso também é algo importante. Eu quero abrir um negócio só para ter ali e fazer crescer, e vou botar o meu filho para cuidar. Não vai dar certo, não vai dar certo. O não sucesso de algumas franquias, Isaac, porque a gente vê, porque o Paris 6 é um nome que muita gente quer pegar por status, e eu acho que esse daí é o começo de dar errado. E eu vejo você já se organizando para estar mais próximo dos franqueados. Tem a má localização, tem a má gestão. Falando o sucesso, a gente já sabe, o Paris 6 é um sucesso. O não sucesso, qual que é o principal ponto do não sucesso? É o cara que pega para status e não é do ramo? É uma localização que poderia ter sido avaliado melhor? É o dia a dia? Qual que é o primeiro ponto do não sucesso de algum franqueado? Olha, eu vou falar uma coisa, esse cara sabe distribuir a bola, viu? Você teve uma visão que de vários podcasts que eu já participei, nunca ninguém colocou dessa maneira. O grande não sucesso, o futuro não sucesso, é o cara que pegava, porque agora o critério de seleção é outro, a franquia para ser um status. Eu tenho o Paris 6 na minha cidade. Né? De fato, isso ajuda, porque ele vai sair na imprensa, vai sair na mídia, e ele vai ter um lugar para reunir as pessoas. Vou chamar o cara aqui para sentar, para reunir. Isso não é legal. Isso aí é o começo. Tem um prazo de validade, porque geralmente um cara que faz isso, muitas vezes ele tem um retorno em outros negócios muito maior do que ele tem no Paris. Aí o cara vai olhar e fala, poxa... Ele tira dali para tampar aqui. Não, mas não é nem para tampar. Às vezes ele tem ganho ali, mas ele tem um ganho que não dá para comparar sei lá, um baita cara que tem uma baita receita, pega um Paris 6 e vai falar, por mais que eu ganhe aqui, nunca vai ser significativo. Então tem esse ponto também, porque ter uma franquia exige dedicação, é uma coisa muito difícil. Dono de restaurante se divorcia porque a mulher larga o cara, porque não aguenta. Chefe de restaurante também. Então é uma dedicação que você tem que abrir mão de outras coisas. Dá certo e é bem pensado quando você coloca um sócio da franquia que é do negócio. Agora, o principal ponto é quando o cara não é do negócio e quer fazer aquilo por um status. Outro ponto muito importante, também comum em muitos empresários, é pegar uma franquia e querer fazer do seu jeito. Né? A gente viu isso naquele filme The Founder, que em português se chamava Fome de Poder, que fala do McDonald's. Do McDonald's, sim. Então, muito bom filme. É muito bom. E ali ele fala de uma coisa ali que aconteceu no McDonald's no começo, que cada um fazia do seu jeito. E não tenha dúvida. Eu às vezes vejo, muitas vezes eu vejo, e muitos deles querendo me ensinar. É óbvio que eu vou ter a aprender com todos eles. Mas nada que eu faço hoje é individual. Não vou chegar para você e falar, olha, lá no Rio eu acho que eu posso... A menos que eu crie um novo conceito para a loja do Rio, você entendeu? Mas de uma maneira geral, para uma rede de franquias dar certo, ela tem que ter padrão muito claro, tem que ter um padrão muito claro, e também o empresário entender que ele está comprando a franquia de uma marca. E nesse sentido, ele precisa seguir os caminhos dessa marca, que foi um problema que eu tive, então, com o master franqueado, que não fazia nenhuma vistoria, não visitava, não dava treinamento, e deu no que deu. Isso já inicia na ponta da caneta, né, Isaac? Porque quando você vende uma franquia para alguém que é do ramo, o cara já está lá dentro. Quando você pega para o investidor que não é do ramo, ele já tem que gastar muito com alguém que seja muito bom no ramo. Então, quando você é o dono da franquia, você é do meio, você está lá dentro, você já está cortando um valor. Isso é difícil, Fogão. Sabe por que é difícil? Porque o cara que já é do ramo, ele também tem os seus vícios daquilo que ele acha como certo. Então, existe um limite. O ideal é um investidor e um cara do ramo que ele é o operador. E esse operador, ele tem que entender, um operador que nunca tenha sido de uma rede grande, que não tenha poder econômico para se achar superior à própria marca e que vai entender o que é a marca e desenvolver junto com a marca. Perfeito. Porque é aquilo que você falou, né? No final das contas, as pessoas elas vão ao restaurante para
ter aquela experiência, né? Experiência que você tá Paris 6. proporcionando. E eles querem a mesma experiência toda vez que vão lá. Se você muda alguma coisa, a percepção subjetiva, às vezes, das pessoas muda e... E aí, Sami, a gente precisa pegar uma coisa, por exemplo. Se for colocar na ponta da caneta, essas viagens que eu vou fazer vai me custar mais do que o royalty do que eu arrecado. Mas ela é importante. Sim. Porque eu não estou preocupado com o royalty que eu arrecado hoje. Mas eu sei que se crescer o faturamento da rede, e sofreu muito o faturamento da rede nos últimos anos, se crescer o faturamento da rede e só vai crescer com qualidade, lembra que eu falei, experiência é importante, mas a qualidade, a gastronomia tem que ser boa também, né? Com certeza. E eu preciso hoje fazer esse investimento. E na Doc Lobo, meu investimento já existia e está sendo ainda maior. Por exemplo, nessa semana a gente começou, você como um grande enófilo e gastrônomo, nessa semana a gente começa a produção de massas próprias, massas frescas. Legal, hein? E para fazer isso, a gente trouxe um maceiro de uma casa italiana bastante renomada e vai produzir as massas frescas, que levanta a percepção do cliente. E nas franquias vai ser um espelho disso, as massas não vão ser frescas, não teria nem como, mas a gente vai trabalhar sempre, estamos trabalhando e forçando isso com qualidade. Qual é o óleo que vai ser usado, qual é o ovo, agora o nosso ovo só pode ovo caipira, padronizado na rede toda. E no final das contas, Sami, você sabe que o ovo caipira é mais caro, mas o rendimento é maior? Porque ele rende mais, ele tem mais sabor, vem menos ovo estragado dentro do preparo todo. Então nem sempre a economia é o melhor caminho. Sim. Isaac, e assim, esse é um ramo, né, o ramo da gastronomia, que ele vem se reinventando e vem se reorganizando, né, pós-pandemia, digamos assim. E aonde que o Isaac busca o processo de inovação, de melhoria das experiências para a rede, para o Então, país? não sei se dá para colocar depois um arroba aqui embaixo, Com certeza. tá? Mas eu acho que tem uma coisa interessante para as pessoas conhecerem. Eu conheço o Paris 6, o Paris 6 tem mais de 1,5 milhão de seguidores, pá. É importante conhecer meu novo projeto. Não estou falando isso para ganhar seguidores, mas para você ver como eu fui buscar uma reinvenção, que essa reinvenção vai me servir como modelo para trazer melhorias para o Paris 6. Tá? E aí eu vou contar para vocês uma história. Quando eu tive aquela decisão de sair das concessionárias, meu pai, eu tinha 30 e pouco, meu pai tinha uns 60 e pouco, e ele falou para mim, filho, não faça isso. Aqui você ganha dinheiro, aqui você está bem financeiramente, você vai sair daqui, vai montar alguma outra coisa. Eu não sabia ainda que ia ser um restaurante. E não é certo o que você vai ganhar. Eu resolvi abrir o restaurante. Ele me chamou de novo e falou, filho, o ramo de restaurante é muito difícil. Isso não vai dar certo. Eu acho que é o pai preocupado, né? Claro, claro. Só que o discurso da vida dele sempre foi o oposto. Aí eu falei, pai, eu vou fazer o outro discurso que você ensinava quando a gente era pequeno. Você veio para um país que você não conhecia ninguém, você veio aqui para tentar a vida e deu certo. E se só deu certo, porque você tinha uma coisa na cabeça, em mente. Ser o melhor em tudo que você vai fazer, independente do que seja. Então, eu preciso ser o melhor da gastronomia. Eu preciso ser, eu não estou preocupado com os outros, eu não quero ser melhor do que o outro, eu preciso ser o melhor na gastronomia. Vencer os meus próprios desafios, ser melhor do que eu mesmo. E aí, nesse momento, você vai se reinventar, você vai atrás, você vai buscar para conseguir atingir esse objetivo. E hoje meu pai tem um grande orgulho, hoje ele tem 90, vai fazer 91 anos e tem um grande orgulho em falar, meu filho é o dono do Paris 6. Né? É muito bacana isso. Incrivelmente bem parecida com a história do Alfredo, né? A relação do pai sim. com o Alfredo é a relação do verdade, pai ele do comentou. Isaac. E, na verdade, De muitas. isso aí de se muitas repete, pessoas. se repete. É. Com quem Olha, a gente eu vou te falar, conversa O pai aqui, quer a segurança ali, né? Ele inevitavelmente. sai do automóvel para um restaurante, que é É. uma coisa totalmente diferente. Então, muitas vezes eu desejo, porque isso até hoje me gera um compromisso de provar. Né? Imagina, 20 anos depois, estou eu ainda provando, querendo provar que eu estava certo e provando para o meu pai que eu tenho uma grande proximidade, que ele estava errado. Né? E isso é legal. Esse desafio também é importante. Então, muitas vezes eu prefiro o filho que é deixado ali desacreditado do que o filho que é apoiado.
porque muitas vezes o desacreditado é o que vai buscar o desafio e vai buscar o desafio e vai vencer. Isso é uma coisa muito bacana também. Acaba virando desafiado. E qual que é o arroba que você... É o arroba Lacave, _ Duroy. Duroy se escreve D-U-R-O-Y. Vocês vão ver uma criação totalmente nova e que vai me servir e já me serve como experiência para as outras casas também. E o que é, Isaac? Você quer contar um pouquinho mais? O Lacave Duroy, como a história do restaurante, que não era para ser restaurante, era para ser uma loja de vinhos e azeites, o Lacave Duroy era para ser um empório. Eu tenho aquela esquina ali, que é entre os dois Paris, e chegou uma hora que eu falei para a Carol, para minha mulher, falei, amor, e ela é do financeiro, né? Olha, eu vou te falar, aquela mulher que não gasta nada e o marido que gasta, é uma loucura. E ela controla meus gastos, né? Para você ter uma ideia, então. eu te mostrei meu tênis, você viu o tênis da ON que eu te mostrei? Ela só deixou comprar esse tênis se eu esvaziasse meu armário, né? Esvaziasse meu armário e levantasse recursos para contrabalancear o hotel. Olha que loucura. E aí o meu personal trainer gosta do superstar da Adidas que eu tinha, ele ficou com 5, eu cobrei só o valor de 1 e comprei o tênis, né? O dono do Paris 6 vendendo para comprar, né? É a minha mulher ali firme no negócio. E aí a gente tava conversando, falei, amor, o Paris 6 Petit da esquina não tá dando certo. Ali acaba sendo, deu fila aqui, deu fila ali, vai para lá. Mas a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A ideia veio no Empório. O Empório vai ter isso, aquilo, mas aí eu comecei a caminhar, eu não entendo nada de Empório. Nunca vai ser um faturamento significativo para eu ter que me dedicar no negócio do Empório. E já existem vários ali, né? O Empório Fasano. Perfeito. E aí, uma coisa que eu adoro, de novo, caí nesse ponto, que eu trabalho bastante no Paris 6, vinho. Então eu resolvi fazer uma loja de vinho. Só que loja de vinho não tem aquele giro. E aí eu fui na minha paixão, que eu pudesse criar também, eu fiz um wine bar. Então esse wine bar, quando você entra, e aí você tem a mistura, você vai ver hoje à noite, você vê uma mistura da arte com a gastronomia. Então você tem La Cave du Roi, é a adega do rei, ou a caverna do rei, e você tem 3 quadros, um do Napoleão quando foi coroado, um da Maria Antonieta e outro do Luís XVI. Só que são quadros que têm imagens subliminares lá dentro. A Maria Antonieta tem uma guilhotina em cima da cabeça dela que você não percebe, ele está na pintura, que só se você olhar você vai ver. Então tem uma série de... Isso é o Paris 6 também. É cultura, gastronomia, é um envolvimento, eu poder criar... Experiência. Eu não era não sei quem perguntou, mas eu amava a cozinha. Quando eu era moleque, a professora pediu, eu tinha uns 4 anos de idade, ela pediu para cada um trazer um desenho da família. Então tinha os molequinhos que desenhava lá, o cachorrinho, a mãe, o pai, e eu desenhei uma mulher com um avental. E a professora perguntou quem é, eu falei, minha mãe. Ela olhou meio desconfiada, achava que era a babá, alguma coisa. Chamou minha mãe e mostrou o desenho. Minha mãe, emocionada e feliz, falou, sou eu. Né? Minha mãe sempre foi da cozinha, né? E eu sempre acompanhei isso. E quando comecei o restaurante eu percebi. Eu já tinha um gosto pela culinária quando eu era moleque, 6, 7 anos de idade. A gente ia para a França, meu pai levava a gente, ele exportava café, ele levava para abrir novos compradores na Europa, e deixava a gente numa escola interna e minha mãe num hotel francês que tinha naquela cidade na Suíça. E aos finais de semana a gente ia para lá. O que eu gostava de pedir no restaurante do hotel, restaurante francês? Steak tartare, foie gras, coxa de pato. Teve uma vez que eu pedi coxa de pato, a minha mãe cutucou lá o maître, eu ainda lembro o nome dele, é Monsieur Mariot, e falou, olha, Mariot, traz para ele uma coxa de frango que ele não vai notar. E quando trouxe, eu olhei, achei estranho, experimentei e falei, isso aqui é frango, não é pato. Né? Então, E aí você vê, o meu filho de 11 anos foi fazer igual e achou horroroso. Né? Então, não é... Algumas pessoas nascem com algumas coisas diferentes. Então, a gastronomia veio para mim. Ela me procurou. E aí eu tive também, logo no começo, a infelicidade do chefe de cozinha que trabalhava comigo, que era um francês, que era bom pra caramba, que logo no primeiro ano me abandonou, e naquele momento eu decidi, eu não vou ter mais um chefe de cozinha. Eu cheguei no subchefe e falei, bicho, você vai me ensinar a fazer tudo isso, que eu já amo, você vai me ensinar a fazer. A partir daquele momento eu entrei para valer na cozinha, fiz cursos, fiz outras coisas,
Mas a cozinha veio para mim, não sou eu que fui para a cozinha. Legal. E por que 24 horas, Isaac? E mais do que isso, na verdade, como 24 horas? Porque eu acho que todo empresário, a primeira coisa que vem na cabeça é, não, tá doido, o custo vai aumentar absurdamente, não vai compensar o faturamento. Existe a lenda, né? Tem um cara, um patrício nosso já falecido, que eu acho que ele é do Rio de Janeiro, mas morava em São Paulo, Flávio Gicovati. Foi um grande pensador, um grande terapeuta, e ele foi meu terapeuta por mais de 10 anos e me chamava de filho mesmo, né? Tanto que quando ele faleceu, eu e a filha dele fomos os mais presentes. Mas o doutor Flávio, ele falava para mim, essa história de 24 horas é boa, né? Porque você, elétrico e ativo como você é, pelo menos você dá um pouco de sossego em casa depois de certo horário, né? E realmente, o Paris 6 ser na madrugada, eu vivi muitas madrugadas no Paris 6. Mas a verdade é que meu primeiro restaurante não era. E a minha visão sempre foi o público. Como é que o público me enxerga? E aquilo, um dia veio a Fafá de Belém, estava jantando lá, ficou até 3, 4 da manhã, e no dia seguinte os garçons vieram reclamar. Poxa, a gente ficou até 3 da manhã, isso não é justo, a gente trabalha no dia seguinte. Eu falei, bom, você está colocando um ponto justo. Meu próximo restaurante não vai ter esse tipo de reclamação, vai ser 24 horas. E aí ele vai 8, 8 e 8, né? São 3 turnos de 8 horas. Quando um restaurante normal é um turno só de 4, pausa e mais 4. Você entendeu? Então, o meu custo é triplicado, não, é 6 vezes o custo normal, né? Então, o que acontece foi que eu comecei essa história do 24 horas justamente para atender o público, e nessa história do 24 horas, para atender o público, eu tive que fazer acontecer as 24 horas. Eu tinha que estar lá nas 24 horas. Você entendeu? Tô indo aí, me liga, tô indo para lá. A Ludmilla, que é uma daquelas que tem o prato ali, e que se eu fosse contratar ia custar milhões, né? A Ludmilla, quando ela liga, tô indo para aí, pá, na hora. Uma vez o Ceará, do Pânico, ele me ligou, isso bem há muito tempo, ele me ligou e falou, você está no Paris 6? Eu não estava na cama. Eu falei, sim, eu estou, pode vir para cá. Né? Então, e é do lado, né? Então, a dedicação acima de tudo, né? E funcionou às 24 horas. Mas eu acho que assim, mais um ensinamento aqui, né, dos vários aí do dia de hoje, que é foco no cliente, né? Você viu aquilo que o teu cliente estava olhando, estava pedindo. Eu sou um cara que talvez o meu maior defeito seja o foco e a determinação. Por que defeito? Adoro esporte. Fazia academia todo dia. Comecei a obra do Lacave. Parei de fazer academia total para focar no Lacave. Fiquei 6 meses sem fazer academia. Né? Pô, aí você fica um franguinho, né? Voltei a fazer academia há 3 semanas. Eu vou todo dia na academia. Então, para mim, a minha terapeuta fala assim, você é ou 8 ou 80, né? Ou eu paro ou eu vou. E se você não vai com foco e determinação, a sua chance de sucesso é muito menor. O Falcão pode dizer isso, né? No futebol, quantas vezes... O Neymar, eu fui uma vez visitar o Neymar em Barcelona, e depois do jogo foi o Barcelona contra o Celtic, que o Neymar também foi naquela de... Ele teve um problema com a namorada da época, e ele estava... Chegou, entrou em campo, o cara teve problema com a namorada, vai jogar mal. Não, ele jogou, ele comeu a bola, fez 3 gols, fez um hat-trick naquele jogo, foi o primeiro gol dele na Champions. Eu falei, caramba, então agora eu vou chegar na casa dele e ele vai estar descansando, né? Ele vai para a casa dele para descansar. Pô, chegou na casa dele, dia seguinte ele estava fazendo fisioterapia. Foco, determinação. Aí você busca o resultado. Tem mais uma dúvida aqui, Isaac, né? Você disse agora da Ludmilla e de várias outras personalidades aqui, e uma dúvida que é, assim, quando há algum tipo de polêmica, né, com esses nomes, então, como é que você lida, né, com essa? É muito difícil. Eu não me relaciono, eu tenho que ser um cara neutro. Teve o dono do Madeiro, se eu não me engano, na eleição, ele declarou seu voto. Cara, o meu voto, Isaac, pessoa física, é meu. Porque eu estou lá para vender comida, eu estou lá para vender experiência. E eu não posso entrar numa seara... lá dentro eu não sou corintiano. Lá dentro, se vier e tantas vezes, o Rafa Veiga,
que é um cara nota 10, ele vai lá, pô, abraço o Rafa, cheguei a cozinhar para a TV Palmeiras com o avental do Palmeiras, né? Minha filha quis me matar, ela tem 23 anos, pai, você tá maluco? Né? Ela quebrou a mão uma vez socando a parede numa derrota contra o Palmeiras. E eu falei, filha, jogador de futebol, craque pra caramba, veste camisa de outro time pelo profissional. Você mesmo vestia do São Paulo sem ser São Paulino. Né? Tantos jogadores fazem isso. Dizem que o Sócrates era santista. Né? Não, mas tem muito. Então, e da mesma maneira que eu me isento no futebol, eu me isento em tudo. Se um cara se envolve numa polêmica que ela é muito mais forte do que é possível sustentar, isso vai chegar a prejudicar o cara. Porque vai prejudicar o cara. O que mais se quer é cair no esquecimento. Né? Pô, discretamente, sem fazer alarde, tira o nome do prato do menu, tira o prato do menu. Isso. Você chegou a ter que fazer Já isso? Tive que fazer, até de pessoas que eu gosto muito, eu tive que fazer isso. E isso tira um exemplo recente. O único prato não brasileiro da história do Paris 6 é pro Garro. Adoro o Garro. Pô, o lançamento do prato do Garro ia ser na segunda-feira. Cara, no sábado ele teve o incidente. Não é que eu não queria mais o Garro. O prato dele ficou lá no menu, mas eu não divulguei. Porque se eu divulgasse naquele momento, ia ter muito espírito de porco levando isso por outro lado e prejudicando o Garro. Não é ele que não me pediu. E aí, agora, recentemente, eu divulguei uma semana e foi um estouro. Mesmo assim, minha equipe teve que ficar em cima, deletando comentário por comentário que vinha na maldade. Então, você tem que ter esse balanceamento, não só por causa do restaurante, não só por isso, mas muito pelo homenageado. Você entendeu? Isso é necessário. Isaac, tem uma virada de chave da sua imagem, né? Porque o Paris 6 era muito conhecido e tem a situação com o Emerson Sheik, que é nosso amigo, nosso irmão. E ali e ele estava atuando ainda num clube como o Corinthians e vocês ali na brincadeira, aquela foto rodou, deu uma polêmica muito grande. Mas quem falou que era brincadeira? Não, tô brincando. Eu não queria chegar nesse ponto. Tô brincando. Como é que foi o pós ali, assim? Porque, assim, pra ele eu sei... perguntar como é que foi o selinho, né? Eu falei, se quiser, né? Isso eu não tenho. Se quiser um agora, o Thiago me mostra, né? Eu não quero ser o segundo. Porque, assim, ele estava atuando num clube como o Corinthians, uma torcida apaixonada, e pra você eu lembro que foi a afirmação da imagem Isaac. O Paris 6, ele sempre foi forte desde o início, mas a imagem do Isaac, que a pessoa te olhar e falar, aquele ali é o Isaac. Eu acredito que ali foi uma mudança muito drástica, assim, de reconhecimento. Como é que foi esse pós? Como é que você teve que lidar com isso? Então, na realidade, a imagem do Paris 6, ela sempre, eu trouxe muito vinculada a mim por causa daquele problema do chefe que eu falei no meu primeiro restaurante. Então, se você olhar a foto de perfil do Paris 6, e desde o começo, na época do Twitter, sempre foi a minha foto. Eu sou o Paris 6, no bom e no mau momento. E óbvio que ela ganhou um impulsionamento muito grande, a minha imagem, em momentos polêmicos. Não foi só esse, tiveram momentos polêmicos também, quando saiu a capa da Veja, os piores de São Paulo, imagina. Depois disso eles tiraram do ar, não tem nem no Google essa edição. E nesse piores de São Paulo colocaram o Paris 6 como número 1. E a gente com aquelas filas de espera gigantescas, né? E eu realmente questionei, bom, se vocês julgaram como os piores de São Paulo, eu quero entender o que são esses clientes que amam os piores de São Paulo e voltam aqui toda semana, né? Isso foi há 15 anos. A história do Sheik foi uma coisa muito interessante. A verdade... Quer saber a verdade? Claro, tá. Óbvio. A verdade foi o seguinte, naquela época estava rolando a história de um deputado Feliciano que falava da cura gay. A cura gay era algo que ele impedia o investimento de verbas públicas, ele liberava o investimento de verbas públicas para esse tratamento de cura dos homossexuais. Pô, o Emerson estava lá, foi depois de um jogo do Corinthians, o Emerson estava lá, eu estava lá, a gente achou aquilo engraçado, né? Porque é engraçado isso. Cura gay, era muito engraçado. Aí a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa, 3 horas da manhã, já tinha bebido umas e outras. Aí a gente falou, vamos fazer uma coisa aqui, Instagram bem no começo, vamos fazer uma foto e postar para mostrar que não tem essa
de ser gay, né? E eu falei, pô, legal. Ele estava com a namorada dele, minha mulher estava grávida, foi 2012 mesmo. E eu falei, tá aí, vamos fazer isso. Falcão, na hora que postou aquilo, isso que o Instagram estava no começo, foi uma reviravolta que você não imagina na minha vida. Um dos motivos de eu ter ido morar em Miami foi para preservar minhas filhas também. Porque elas, minha mulher estava grávida, mas a gente já tinha uma filha de 10 e uma de 12. Né? Para você ter uma ideia, Thiago, no dia seguinte, de manhã, toco o telefone, minha mulher me chama e me fala, o programa da Fátima Bernardes quer falar com você. Falei, caramba, meu. Não falei, óbvio, eu tinha que falar com o Emerson primeiro. No domingo seguinte, eu estava fazendo a abertura do Fantástico, numa entrevista com o Maurício Kubrusli. Isso antecedeu o primeiro beijo gay na televisão. A repercussão foi tão grande que eu digo, sem nenhuma pretensão, logo depois a Globo fez o primeiro beijo gay, que era com o Thiago Fragoso e aquele do Félix, da novela. Foi logo depois. Coincidência ou não, isso deve ter influenciado. Então, como é que chama? Que foi até franqueado nosso, que jogava no Japão, era do São Paulo também. Não sei. Não, ele é da Bahia. Jorge Wagner. Desculpa, Jorge Wagner, minha memória que estava... Nesse momento, ó, isso aqui, ó, tá escrito em hebraico. O que está escrito aqui? Carol. Carol, nome da minha esposa, tá? Para não esquecer. Tá vendo? O nome dela eu escrevo aqui. O de baixo vai ser Jorge Wagner. Então o que acontece? Por que eu estava falando isso? Não, que o B chegou no Japão quando o Jorge Wagner jogava lá. Ele me ligou e falou, porra, saiu aqui uma matéria aqui no Japão. Não tinha internet desse jeito. Aí eu estava no avião e eu sentei do lado, indo para o Rio de Janeiro, na franquia, eu sentei do lado de um francês, eu falo francês, a gente começou a conversar em francês, o cara adorou, não é todo mundo fala. Aí ele virou e falou, pô, esse país é muito louco, né? Teve um cara que deu um selinho no jogador, e virou, eu falei, gente, né? Pô, uma loucura isso aí. Sabe quem foi que fotografou isso? O Cássio. É mesmo? O Renato Augusto estava lá naquela noite, o Cássio, a gente pediu para ele fazer a foto. E isso foi uma coisa que pegou de um jeito, só para você ter uma ideia, Sami. E minha mulher, aquela mulher que dorme cedo. Cara, na hora que eu vi esse negócio, falei, pelo amor de Deus, vai dar confusão lá em casa. Cheguei e falei, amor, preciso te contar uma coisa. Aí ela dormiu, falou, pô, eu tô dormindo. Não, é rápido. O que foi? O Emerson Sheik estava no restaurante. Ah, mas ele tá sempre, me deixa dormir. Eu falei, não, mas tem mais uma coisa. Ela falou, o que foi? Ah, eu fiz uma brincadeira com ele de dar um selinho. Ai, que ridículo, você não é uma criança. Agora eu posso dormir? Eu falei, não, tem mais uma coisa. O que foi agora? Eu postei. Como é que é? Agora você pode dormir que eu também vou. Cara, bicho, no dia seguinte, olha só a história. Ela chegou pra mim, brava pra cá, muito brava. Ela é calma demais. Ela chegou, não dá pra imaginar a minha esposa. Ela é do tipo que você coloca pra ouvir um áudio dela, você tem que colocar no ×2 pra ficar lento. Entendeu? Pra você ver o quanto ela é tranquila. Ela tava brava demais. Eu falei, amor, como você é preconceituosa, né? E aí ela deu uma resposta que eu fiquei sem o que falar, né? Ela falou assim, preconceituosa? Você beijou outra pessoa. Eu falei, gente, eu não tinha pensado por esse lado. Né? E eu aprendi uma coisa muito importante com esse episódio. Não beber no trabalho e jamais beber depois das 3. E jamais postar muito depois das 3. Tem que ter um controle. Mas aquilo foi uma... E sabe quem me elogiou, o primeiro a me elogiar? Falar que jogada de marketing. Não foi uma jogada de marketing. Foi natural. O primeiro que falou para mim, baita jogada de marketing. Então eu vou rapidinho a história. O meu tio, que é 5 anos mais velho do que meu pai, então isso tem 10 anos, meu pai tinha 80, meu tio 85. Meu tio me liga, meu pai morando em Israel. Meu tio me liga assim, desesperado, e fala... Primeiro eu falei, telefone, tio Jô, ele nunca me liga, né? Aí eu atendi e fala, tio Jô, teu pai já sabe? Eu falei, já sabe do quê? Já sabe? Eu falei, do que você está falando, tio Jô? Daquilo. Eu falei, o que está acontecendo? Cara... E o meu pai tinha me ligado antes, para me dar os parabéns. Falou, filho, você é um campeão do marketing. Então os dois erraram. Nem eu tinha virado gay, como meu tio imaginava, né? E nem meu pai, que achava que eu tinha feito aquilo como uma jogada. Tudo bem que as pessoas falam que eu sou um baita marqueteiro. Tanto que quando eu era moleque, aí vem o Isaac antes, a imagem, sempre trabalhei a imagem.
e não por vaidade, mas sabendo que a personificação de uma empresa é muito. Uma vez a minha filha, essas duas que hoje têm 23 e 21, uma tinha 9 e a outra tinha 11. Aí a minha filha mais nova falou: pai, quando eu crescer eu quero ser famosa, eu quero ser chefe para ser famosa como você. E eu sou o chefe geral do Paris 6. Aí a mais velha falou: Catê, o papai não é famoso porque ele é chefe, ele é famoso porque ele é marqueteiro. Você entendeu? E isso mostra uma outra coisa, né? Se você não for marqueteiro, você tem chances muito mais reduzidas. Claro, porque é o verdade. marketing, primeiro ele tem que ser verdadeiro, senão não é marketing, é propaganda enganosa. Sim. Né? Você tem que entregar aquilo que você promete. Agora, se você não divulga aquilo que você entrega, Não adianta. esquece, não vai chegar lá. Faz parte. Por exemplo, a gente sabe que o Falcão só aparece os vídeos dos gols que ele fez, né? Mas aqueles tantos que o pessoal ficou bravo, que ele fazia cara a cara com gol, gol vazio, tô brincando. Esse cara não perdia gol nem do outro lado da quadra. Né? Mas é verdade, o marketing é fundamental, Isaac. Você entendeu isso desde o começo, que você sai de um ramo totalmente diferente e você coloca a sua marca e sua logo com a sua cara, né? Hoje tem muitas empresas, né, de sucesso que tem o rosto da pessoa. Faz estratégia de marketing, mas o rosto da pessoa tá sempre ali. Eu Você coloco conhece 3 mesmo. pontos, Falcão. Eu coloco 3 pontos muito importantes. Na minha palestra, eu cito que, primeiro, inspiração é tudo. Então, em quem eu me inspiro? Fora minha mãe, minha tia também, que é uma exímia cozinheira, faz mais a parte de sobremesas. Eu me inspiro em 3 pessoas. A primeira, comandante Rolim Amaro, que ele era um cara que aparecia. Você lembra do Rolim da TAM? Lembro, lógico. Pô, ele estava lá destacando o teu ticket quando você ia embarcar. A segunda pessoa que eu acho genial, Silvio Santos. Ele era um baita comunicador. Diziam que ele poderia fazer qualquer outro negócio que teria sido um sucesso. Verdade. Como o Gicovati falava, por acaso você tem um restaurante, Isaac. Então ele era um baita comunicador. E o terceiro era o Walt Disney, que ele tinha um sonho e transformou o sonho em realidade. Agora, se você pegar, com exceção do Rolim Amaro, os dois, eles tinham a imagem da empresa deles. Né? E isso eu vi do Léo Picon, sabe o Picon? irmão. Gente finíssima. O Léo, que é um cara para trazer aqui para falar de empreendedorismo, Sim. aliás, quero dar os parabéns, viu? Você faz um programa que fala de empreendedorismo. O Falcão se reinventando, né? E isso é muito legal. E o Léo uma vez falou, quando a gente se conheceu, ele falou: Isaac, tem uma coisa que eu quero fazer, eu queria te conhecer, porque tem uma das coisas que você faz que eu queria fazer também na minha marca, que é a Approve. Ser a imagem da marca. Né? E tem gente que muitas vezes não lembra o logo do Paris 6, mas lembra a minha cara, isso acontece. E aí você tem que se despir, mais louco de tudo, se despir da vaidade. Porque a partir daquele momento, eu sou o Paris 6, eu falei antes, né? Como disse o Luiz XIV, eu sou o Paris 6 sou eu. Já aconteceu de eu estar tantas vezes no shopping e, Paris 6, vem cá. E tá tudo bem. Minha filha, quando era pequena, pai, o cara te chamou de Paris 6. Eu falei: olha que legal, melhor do que me chamar de Isaac, né? E essa é uma referência muito boa, né? Legal. E eu acho realmente que uma imagem como a sua e com a dedicação que você sempre teve, qualquer coisa que você fizer com esse foco e com essa dedicação, a sua imagem sempre vai vir antes do negócio. Sim. E vai trazer muito sucesso para esse Foi essa negócio. ideia mesmo, Isaac, porque eu seria mais um ex-atleta num podcast de esporte, chamando os mesmos convidados, falando das mesmas coisas. E quando veio a ideia do Thiago e do Sami de falar dos 3 pilares, né, do empreendedorismo, da saúde e do esporte, eu acho que tem tudo a ver. Hoje, pós-carreira, eu sou um empresário também, tenho essa relação, somos caras que tem muita relação no Brasil de todos os pontos, e poder trazer gente como você assim deixa a gente muito feliz também, cara. Eu acho realmente, de novo, é a imagem da pessoa que se sobressai. E aí eu vou só citar mais um caso aqui. O Antônio Maciel Neto foi presidente da Ford, eu trabalhava com automóvel, então isso me marcou. Não que me inspirou, mas me marcou e mostrava como eu estava certo nisso. O Antônio Maciel Neto, presidente da Ford, nos anos 2000, ele lançou uma campanha onde ele era o garoto propaganda da campanha. Ou seja, o que muitas empresas procuram é a personificação da sua marca. Torna essa marca mais humana. Mas, por outro lado, aquilo de eu ter que tirar um prato do menu, aquilo de eu não poder falar de política, por outro lado, te cria uma responsabilidade muito maior. Eu não posso ficar nervoso no trânsito. Eu não posso ficar nervoso no trânsito. Se eu ficar nervoso no trânsito,
Precisa aprender isso. Paris 6. Mas você, então, nem se fala. O Falcão me xingou. É o único lugar que eu saio de mim. Não tem jeito, cara. Então, põe isso filme no teu carro. Já foi. Pra não saber que foi você. Nos jogos com o Joinville também, vamos lá. Tinha uns jogos também que o bicho pegava. E agora eu me descobri que eu sou muito tranquilo, cara. O Falcão jogador era totalmente diferente do Falcão pós-carreira. São personalidades que a gente tem que criar, né, Isaac? No ramo, quando a gente passa a ser conhecido, você tem o seu lado político, mas você tem que segurar. Você tem as suas opiniões, você tem que segurar. A gente tem que segurar. Ô, Falcão, eu fui convidado na última eleição para presidente, eu fui convidado para sair num partido legal, para federal, e com um baita investimento. E eu não... É óbvio que eu disse não. Eu já fui várias vezes também e nem passa pela minha cabeça. Porque você não... O Falcão, eu digo pelo menos, eu não posso ter uma posição. É impossível que eu tenha uma visão, né? A gente é a imagem do nosso negócio. Mas ouvindo aqui, né, Sami, muito do que o Isaac trouxe, e aí eu acho que, assim, você disse agora, né, citou o Walt Disney, né, e ele tem aquela célebre frase, né, eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor, né? Isso aí é muito do que você fez no dia a dia, né? Eu vou abrir 24 horas. Mas é impossível abrir, é difícil. 24 horas, que era lá perto. Existia 24 horas de clássico em São Paulo. E o cara, depois de 2 anos, ele fechou. Você vai falar, eu comemorei? Não, eu fiquei triste. Porque eu não quero que ninguém feche. Muito pelo contrário, eu não vejo concorrência. Eu acho que quanto mais restaurante tiver lá na região da Doc Lobo, melhor vai ser para mim. Eu só vou ter que trabalhar mais. Mas é isso aí. Tem que superar. O Senna falava isso. Eu não vou lá querendo superar o outro cara. Eu vou lá superar a mim mesmo. Quero ser melhor do que ontem. Né? Exatamente, não melhor do que ele. Isso. E você sabe, Isaac, uma curiosidade aqui só veio à cabeça. Eu conheci o Paris 6 assim. Eu estava saindo de uma cirurgia, acho que era 2 horas da manhã já. Aí a gente com fome, né? Um tempão operando lá e aí tinha que comer, né? Antes de ir para casa. Aí tava eu, os meus alunos que me acompanhavam, a equipe. A gente falou, pô, e agora? Lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tipo, ó, tem um McDonald's, né? Tem o drive-thru ali, que é 24 horas. E aí falou assim, tem o Paris 6. Falei, Paris 6, o que é? Não, vamos lá e tal. Aí eu conheci o restaurante, 2h30 da manhã. No Rio era 24 horas antes também, mas por causa da criminalidade ficou difícil manter 24 horas. Lá é complicado mesmo. Lá a gente tinha uma regra no Rio de Janeiro que ao entrar, deixa o seu revólver aqui nesse armário. Não Quase pode, isso. né? Era uma loucura, cara. Foi assim que eu conheci o restaurante, fiquei fã do restaurante por causa dessa... Talvez se não fosse 24 horas, eu não teria conhecimento ali na hora. E aí me pergunto, vale a pena ser 24 horas? Eu falo, a primeira resposta, pelo marketing de ser 24 horas e a maneira como isso é trabalhado e diferente como nós somos, aquele é um impossível e a concorrência é menor mesmo. E hoje o 24 horas é uma coisa exclusiva de São Paulo. Ou tem outros? Não, só de São Paulo, só da Doc Lobo ou Classic, o Paris 6 Classic. Porque, primeiro, a gestão disso é muito difícil. E segundo, porque os outros Paris 6, eles são franqueados e nem sempre... Os franqueados eles têm um modelo mais replicável. Tem que dar para replicar. E tem que também ter uma identidade. Se vai em um, tem café da manhã, o outro... Aí vira... Aí eu aprendi com o Emerson, né? Aí vira Bangu, né? O Sheik me fala isso. Então... Não são todos, aliás, nenhum tem isso, nenhum tem o café da manhã. O café da manhã do Paris 6 é um belo de um buffet, é o café da manhã, na minha opinião, o mais charmoso de São Paulo, que vai das 7 da manhã ao meio-dia. E aí você tem gente, eu chego todo dia lá às 7h30 agora. Aí você tem gente tomando café da manhã e tem gente jantando, né? Porque é o cruzamento da madrugada... E dali perto do meio-dia, quando você está encerrando, a gente já chegando para almoçar. Exatamente. Vai girando assim, é de fato 24 horas. 24 horas. E sobre as sobremesas, cara? Porque assim, eu sou uma formiga. As sobremesas são uma coisa o restaurante assim, das sobremesas, né? É o restaurante das sobremesas. Isso eu posso garantir, não tem nenhuma parte do mundo, e eu rodo, e eu gosto de doce, mas o portfólio que você tem ali, e não é uma coisa assim, essa é mais ou menos. E eu sou aquele cara que você falar pra mim, cara, eu gosto de doce, mas isso aqui tá muito doce. Me dá aqui 3 potes que eu vou comer. E lá, pra mim, cara, às vezes eu deixo de comer
para comer só. O que acontece? De novo, aquilo que eu estava falando de olhar o restaurante pelo lado de fora, né, como cliente. E eu como cliente, também sou formiga, eu como cliente, eu ficava sempre, eu ia no restaurante e falava, caramba, só isso de sobremesa, só isso. Aí chegou, eu abri o parecer, eu falei, quer saber, meu, é pé na jaca, né? Mas esse pé na jaca, ele tem que ter um equilíbrio. Nossa sobremesa mais famosa é o Grand Gâteau, que foi uma sobremesa que eu criei há mais de 10 anos, que era um soufflé de chocolate, tá? Que, bem molinho e líquido por dentro, com um picolé, aí dá aquela explosão, uma ganache de Nutella, morangos por cima. Complicado, mas vai ouvindo os ingredientes, os morangos por cima e as avelãs trituradas. Então ali tem, ao mesmo tempo que ele é doce, o sorvete gelado, né? ele balanceia esse doce. Aí o granulado, ele dá uma crocância. Além dessa crocância, você tem o quente do próprio soufflé com o gelado do sorvete. Então, e agora eu estou criando uma que... Essas ideias vêm na cabeça, Falcão, vou te falar. Igual quando a gente criou o teu prato, vem uns negócios na cabeça, a gente vai lançar agora sobremesa de Páscoa. Então, todo ano eu tinha uma casquinha de chocolate, com recheio de algum creme, alguma coisa. É bem gostoso, mas vinha na caixinha de chocolate. Na caixinha não, na casquinha de chocolate. Só que esse ano a gente vai ter um chocolate especial. Um chocolate de origem de Ilhéus, chocolate da Bahia. Cara, eu falei, botar aqui por baixo, que não é todo mundo que come, eu tô matando o negócio. E aí veio uma ideia. Ao invés de apresentar assim, ele vai vir assim. E o que vem dentro? Sorvete. Então, olha a inversão. Então vai ser sorvete com a casquinha de chocolate, com uma calda quente de chocolate com caramelo e flor de sal, você entendeu? E um moranguinho de enfeite. Vou até lançar no ar, sigam aí, @Paris_6, ou sigam @Isaac Azar. No Isaac Azar aparece tudo que eu crio. E, cara, é genial. Ontem a gente foi fazer o teste. Qual que era o problema? Na hora de quebrar a casquinha, ela era muito grossa, né? Aí eu falei para a minha cunhada, que é uma doceira, eu falei para ela, que ela fornece para a gente algumas coisas, falei, Dri, a casquinha tem que ser mais fina. Ela falou, não dá, dificulta, o problema é que o sorvete gelado, ele endurece a casca. Se você usar calda quente. Não, é o que eu estou usando, essa ganache de chocolate, ela é quente, mesmo assim, e na hora. E aí ela falou, não, eu falei, Dri, desculpa, com essa calda quente que eu quero usar, eu quero ter um gelado. E também esse gelado é importante para quebrar o doce do negócio. Tem que dar um jeito. Então ela vai testar uma casca mais fina, mas a verdade é que a criatividade é um negócio que me toma muito tempo. Mas eu adoro criar. E criar sobremesas para pessoas como o Falcão e 70% da população. 90% da população. A única mulher que eu conheço que não gosta de doce é minha filha. Ela deve ter algum desvio. Não come. Você fala, filha, não gosta. Um chocolate, pelo amor de Deus, chocolate não me põe na minha frente. Gente, essa pessoa não é normal, né? Ainda mais inclusive, de Paris 6. Quando você precisar de gente para fazer os testes lá, a gente se voluntaria também. Só você me falar a frequência que você tá. Pega o meu número. Em São Paulo, eu tô mais perto que ele. Cara, com você, eu quero fazer um convite aqui no ar, eu quero você, a gente falando a tua história, lá naquela cozinha que eu criei no Classic, eu criei, você entra no restaurante e tem uma cozinha. A gente tá não é uma combinando cozinha isso faz para cozinhar na frente do cliente, que eu acho também legal, mas não é isso. É uma cozinha que eu convido pessoas para bater papo e fazer algum prato enquanto isso. Vamos fazer. Entendeu? Isso eu queria muito, cara. Você quer uma sobremesa também lá? A gente faz uma sobremesa. Pô, a gente cria, eu não sabia desse teu lado aí. Nossa, aquele tal do Rebeca lá, meu Deus. Doce maravilhoso. Nossa, mas a gente vai, tô prometendo pra você faz meses já. Tem cada sobremesa maravilhosa. E agora vai ter, fazer aqui, contar pra vocês um segredo, vai ter agora, a partir de, parece mentira, né? 1º de abril, mas a partir de 1º de abril a gente vai ter uma sobremesa nossa dentro do fogo de chão, em todo o Brasil. Que legal, hein? Você vê. Cara, e não tenho dúvida que vai ser um chamativo muito grande. Um gatilho os mesmos modos dessas que vocês já usam, né? Cara, vai ser uma... Pode contar, será? Pode, claro, pô. É uma cheesecake. E essa cheesecake, ela é empanada com açúcar cristalizado, açúcar cristal, né? E
quando chega na mesa, vai o garçom com o maçarico e ele não flama, mas ele faz a casquinha de caramelo na mesa, na frente, ele queima aquele açúcar fazendo uma casquinha de caramelo. E aí quando você come, você sente aquele crack. E a cheesecake ela já é mais fria, então... Se fosse o creme brulee ali em cima. Exatamente, a inspiração é no creme brulee, mas ele vem em volta de toda... Legal. Cara, é muito legal Mais isso. uma vez, a experiência, né? Porque ele vai lá e faz na mesa. Experiência e criatividade, né? Porque o cara queria alguma coisa que usasse fogo, porque é fogo de chão. Eu falei, cara, legal. tive uma ideia. Pô, bom demais. As pessoas acham até que é mentira quando eu falo tive uma ideia. Aliás, minha mulher já não aguenta mais essa frase. Será que dá tempo de mais uma aí, Thiago? Você quer mandar alguma aí? Não, eu acho que são aquelas duas que a gente sempre faz, né? Uhum. Mas antes dessas, eu queria só uma curiosidade. Pode ser até mais direto também. Pode. Você tem algum hobby, Isaac? Porque até pela sua entonação, dá pra ver que você é uma pessoa serena, tranquila. E o que é meio que uma antítese do mercado que você trabalha, né? O meu pai e minha avó tinham um restaurante também árabe, eu era criança, e eles sempre falavam, restaurante dá muito trabalho, você tem que estar trabalhando enquanto as pessoas estão se divertindo ali, né? Ou estão descansando em família, domingo, à noite e tal, você tem que estar trabalhando. E imagino que não seja fácil. Ainda mais num restaurante 24 horas e no modelo de franquia há tanto tempo. Essa história do hobby, se eu te disser, vai parecer... O meu hobby é estar no Paris 6. Cara, e como é que você faz para ter esse equilíbrio? Porque a gente fala muito existem momentos no Paris 6. Tem um momento que eu estou lá criando, tem um momento que eu estou lá em reunião com o meu time, tem um momento que eu estou, que aí é a parte que eu acho mais legal, atendendo o cliente. E eu gosto de conversar com as pessoas. Pô, e aí dá cada furo fenomenal, né? Imagina, tinham 2 mesas. Aí, você sabe quem é o Tucano, o maître lá do Vaudeville, do de cima? E aí o Tucano falou, seu Isaac, seguinte, tem 2 mesas ali, aquela ali, o cara quer pedir a menina em casamento, em noivado, desculpa, em namoro. O cara quer pedir, isso acontece muito para vocês, pedir em namoro. Tá? Então ele quer colocar fazer um negocinho, quer pedir em namoro. Aquela outra mesa ali, o cara, a mulher quer comunicar pro cara que tá grávida. Então, eles queriam que você levasse na mesa. Eu falei, deixa comigo. Né? Só que, puta, minha cabeça, 1 milhão. Cara, vai lá, se Isaac tá na hora. Eu peguei a sobremesa do Você Vai Ter um Bebê e levei pra mesa do cara que queria pedir namoro. Bicho, a menina primeiro olhou e falou, eu não mandei isso, mas ela ficou quieta. O cara olhou aquilo e falou, o que tá acontecendo, né? Eu ia pedir namoro, agora eu não quero mais, pô. Eu acabei com o relacionamento. Naquele momento o cara pensou no futuro dele ao lado daquela mulher, falou, não vale a pena, eu não vou namorar com essa menina. Então, acontece essas coisas também, mas eu tenho uma paixão muito grande em atender os clientes, eu tenho uma outra paixão muito grande que é estar com a minha família, eu amo a minha família, eu amo estar com meu filho de 11 anos, eu amo estar com minhas filhas também. Minha família é tudo. E aí eu não tenho muito tempo para um hobby, né? Agora, o que eu adoro fazer é as quartas e domingos, ultimamente quarta e domingo ver o Corinthians ganhar. Não é jogar, é ver o Corinthians ganhar. E eu faço isso com meu filho de 11 anos, eu faço isso desde que ele era bebezinho, né? E ele é afiliado do Emerson Sheik. O Emerson Sheik é o padrinho dele, entendeu? O Emerson é tão louco, cara. Aí, se vocês quiserem usar ou não, corta. Mas o Emerson é tão louco, batendo papo. A gente tava assim... Nasceu o Jean-Luc, bebê. Aí meu pai tem uma casa em Angra, convidou a gente para Angra. E o Emerson estava em Angra também, veio visitar a gente. Foi sair na lancha, não sei se é dele ou do meu pai. E eu tava com o Jean-Luc, bebezinho no colo, né? Aí o Emerson veio fazer, todo mundo fazendo foto de viagem normal. Aí o Emerson falou, eu quero uma foto com o meu afilhado. Pegou e falou, Isaac, vem me abraçar. Eu, o Emerson e o bebê. Aí legal, mandei pro Emerson. Aí ele falou, pô, vou postar. Eu falei, você tá louco, cara? 6 meses depois do selinho, a gente posta com o bebê? Você não tem juízo, cara? Você imagina o que ia dar? 6 meses depois com o bebê no corpo. Cara... Pior se fosse 9 depois. Não, que já estava no final da gestação. Né? E, aliás, minha mulher quase deu à luz quando aconteceu isso. E aí o Emerson veio com essa parada. Eu falei, o cara é muito ousado, né? Isso faz dele o cara que ele é. Exatamente, né? autêntico. Bom demais. Bom, então a gente tem sempre 2 perguntinhas no final, mas aí, Thiago, se você concordar, eu queria acrescentar mais 3 nessa aqui que eu acho que para ele vale. Vamos lá. Então vou começar por essas. Um prato
do Paris 6. Só vale um. É o prato do chefe, o prato do dono. Cara, meu prato do Paris 6, primeiro a sobremesa que eu falei, que é a Paloma Bernardi, mas o prato principal do Paris 6, como eu tô aqui hoje, eu vou falar, experimentem o Falcão. Ele é, Aí, garoto. Legal. É um delicioso. Não, peraí, o prato. O cara do Falcão. acabou de falar do shake. Quase que eu fiz o shake. Agora vai falar que é delicioso. Não, Deixa eu ficar mais pra cá. Mas pra cá você cai no colo do Thiago. Aí você Não, mas o escolhe. Thiago não deixou nem ninguém. Então, aí ele é maior do que eu. Viu? Bem... Pode representar um problema depois. Mas o prato do Falcão, ele é realmente uma combinação de uma série de... Agora, o prato que mais... é esse como massa. Agora, o prato de carne que mais sai no Paris 6, eu adoro carne, ele é o chorão. Essa é a única homenagem que eu fiz de um cara que eu não conheci. Aí é uma outra história. Mas é um filé, um molho madeira, em cima de um risoto de brie. É delicioso. É delicioso. Chorão é sucesso absoluto. Boa. Sua recomendação, então. E a outra é o Falcão. É o Falcão aqui, ó. A outra era a sobremesa, que você já falou. A outra pergunta que eu ia fazer. E a terceira é um vinho. Cadê o vinho que eu te trouxe? Aí eu sei que ninguém vai roubar meu vinho, não, daqui. Mas... Não, tudo bem, eu vou falar. Já filma aí, Yuri, do celular dele. Ó, sobre o Lacave que eu falei pra você, olha essa garrafa, tem que fazer academia. Pô, essa é bonita, hein? É um Gran Reserva da Serra Gaúcha, da Alma Única, Lacave du Roi. É um Merlot 24 meses em barrica. É um vinhaço, tá? Mas o que eu... também. O que eu... Isaac já... Presente. Presente aqui, É ó. meu, vou mandar um pra você e um pra você. Opa, maravilha. Tá? E vou mandar mesmo, tá? Ô, show. Só me diz onde eu mando pra vocês. Vocês... Não, nós vamos lá buscar. Manda lá pra casa. Nós vamos lá buscar A gente melhor. vai lá no... Manda lá em casa que eu entrego pra eles. Manda lá em casa que eu entrego. E esse é um vinho que eu adoro, mas não tem ainda nos Paris 6. Mas eu gosto muito, que eu falei que eu gosto de história, eu gosto muito de estudar. E eu comecei a estudar ainda mais sobre vinhos. E os vinhos da França têm me apaixonado muito. Então, vinho que eu gosto mesmo, eu diria vinhos de Bordeaux, que eu amo, e vinhos da Côte de Rhône. Aí a gente teria mais um papo enorme aí, mas Bordeaux pelas uvas clássicas, que é Merlot. Bordeaux da margem direita ou da margem esquerda? Não cheguei nesse nível de estudo. Depois eu te conto uma piada, mas enfim, eu não sou tão especializado Você assim. achar que sabe tudo de vinho, ele vem com uma pergunta do nada. Pelo Merlot deve ser margem direita. Já Viu? tá respondido. Não, e aí, depois você parar para ver, aí não precisa nem estar no ar isso, mas você parar para ver essa garrafa, por que ela é chamada de bordaleza? Porque a maioria dos vinhos que é colocado, que era original de Bordeaux, e a maioria dos vinhos das uvas de Bordeaux são usados nessa garrafa, que é o Merlot, Carmener, o Cabernet Sauvignon, você entendeu? Frank. Cabernet Franc, são todos de Bordeaux e vão nessa garrafa. Isso aí. Agora, por que eu estou curtindo tanto o vinho, então, o Bordeaux por isso, para experimentar um Merlot, por exemplo, com o jeito tradicional de se fazer um Merlot, e um outro que eu adoro, que é o Syrah, que aí a gente está falando da Côte de Rhône, que é delicioso, eu amo Syrah. Tá? Então, essa pergunta de forma sintetizada é vinho francês ou de Bordeaux ou da Côte de Rhône, que eu acho que são vinhos maravilhosos, que vão muito bem. E se você quiser comer o Falcão de uma maneira saborosa, um desses dois vinhos vai acompanhar muito bem. Bom demais. E no final um cigarrinho, né? Eu vou te devolver a gentileza e vou te mandar um vinho Bordeaux da minha adega também. Pô, eu vou ficar muito feliz. Mas você vai adorar esse vinho, viu? Você vai adorar esse vinho. Sem sombra de dúvidas. E aí a sobremesa que eu falei, o Grand Gâteau da Paloma Bernardi, que é um clássico do Paris 6, as pessoas vão lá, muitas vezes vão lá para comer o Grand Gâteau, sabem que é a sobremesa mais copiada do Brasil, não brigo pelos direitos autorais, que eu quero que ela seja a sobremesa mais vendida no Brasil inteiro, até em os restaurantes. Sim. E aí todo mundo vai onde o Grand Gâteau foi criado no Paris 6 Classique comer o original. Boa. Qual a outra pergunta? A outra pergunta é, a gente tem aqui no Roundcast a nossa biblioteca do Round. Todos os convidados que passam por aqui, a gente sempre pede uma indicação de um livro, pode ser uma série, um documentário, um filme, algum conteúdo ali que possa agregar, gerar valor para quem está nos assistindo. E é bom porque já é uma curadoria, porque todo mundo que passa aqui. Você tem algum em mente aí que você queira? Gerar valor.
Tem um filme um filme que eu adoro, e quem conhece o Paris 6 vai entender, que é o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Né? Que esse filme ele foi lançado 2 anos depois que foi criado o Paris 6, e ele retrata muito o que é o Paris 6, que é uma viagem no tempo e no espaço. E ainda brinquei quando lançou esse filme, falei, vou processar o Woody Allen, cara, ele me fez um plágio aqui. E muito louco, até fazendo... Quando eu abri o Paris 6 em Miami, as pinturas da parede, eu fiz todas as pinturas representando o filme Meia-Noite em Paris, os personagens do filme. E um dos personagens não era personagem, mas era o diretor, era o Woody Allen, com a Gertrude Stein, que era do livro. Mas, enfim, e na inauguração, veio um senhor falando, olha, tem uma pessoa que quer bater uma foto com você. Uma senhorinha que quer bater uma foto com você. Eu falei, caramba, quem é? Né? Eu fui. Ela falou, eu quero bater uma foto do lado desse quadro aqui, do Woody Allen. Eu falei, por quê? Porque ele é meu irmão. Cara, eu falei, gente, que loucura, né? Caramba, então você tem que contar com uma pitada de sorte também. Verdade. Com certeza. Bom, e a última pergunta é... Eu respondi Meia-Noite em Paris, tá? Meia-Noite em Paris. E o livro, quem gosta de história também, tem os livros que é a Era das Revoluções, a Era dos Impérios, do Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que eu gosto muito de história e eu gosto de entender o ser humano. Então ele tem vários livros sobre isso. Boa. E essas dicas a gente vai colocar todas lá na biblioteca do Round. Se você ainda não sabe, nós temos um Instagram onde a gente faz toda essa curadoria, os conteúdos que são gerados aqui. A gente faz um material lá que ajuda a sedimentar. Então, se você ainda não segue, é @round.cast, tem tudo isso lá para vocês acompanharem, né? E a última pergunta aqui, Isaac, é quem você gostaria de ver sentado na sua cadeira aí como próximo convidado aqui do Roundcast? Primeiro nome de cara aqui, ele já está aqui, que é o Falcão, cara. Porque eu acho muito interessante mesmo a pessoa que se reinventa. E terminar uma carreira de tanto sucesso, né? Porque eu, por exemplo, em restaurante, eu posso ir até meus 90 anos, se eu viver até lá. Agora, jogador de futebol, um atleta, não tem essa possibilidade, né? E é verdade. E sabe o que é curioso, Falcão? A gente está acompanhando lá com o time de marketing, né, nos episódios, os comentários, o pessoal pede muito. Ele fala assim, conta mais da história do Falcão. Então, vamos fazer vocês dois comigo. O Falcão é o nosso host aqui, mas eu acho que tem que vir um como convidado. O que você acha, Thiago? Eu acho, viu? Eu acho. O pessoal vai curtir. Vamos fazer da próxima todo mundo vez. pedindo, então respondendo isso. Não, eu vou te falar isso. Todo mundo pedindo uma coisa, mas o Isaac pediu, então não vai ter jeito. É verdade. O que eu pedi, você aceita? Agora, vamos trazer mais alguém para entrevistar. Pronto, fechou. Boa. Tô feito. Então tá fechado. Ele falou que o que eu pedi, ele aceita. Falou em... Posso te fazer um pedido? Aqui, né? Deixa pra lá. Quando a gente sair do ar. Tô brincando. E uma pessoa que eu gostaria de ver sentado aqui, que é mais ou menos essa história, né? Que eu acho muito legal. Eu vou falar dentro desse universo aí, eu acho que uma pessoa legal era o Sheik, Emerson Sheik, que também entrou para a área de business, né? Um cara da área de business que se manteve no futebol como business, que fez a escolinha dele, que é o Zico. Esse era um cara muito legal para ter aqui. É um cara... E aí as pessoas que assistem também, eles têm uma bagagem maior e sabem quem é o Zico, né? E é legal, porque o Zico não fala só de futebol, né? Ele fala que o atleta completo é aquele que é dentro e fora de campo um cara correto, né? Então eu acho muito legal isso do Zico. Zico, Sheik, e um outro cara muito legal, por exemplo, para trazer é o Giba. O Giba do vôlei. É um cara muito legal. Meus amigos fácil. Então, o Giba, eu vou gravar com ele semana que vem. Eu estive com ele no final do ano, ele é maravilhoso. Então são 3 caras que eu acho que vale a pena estar por aqui. Fantástico. Show. Isaac, queria te agradecer. Em nome, eles vão se despedir também. Pô, obrigado, meu irmão. Qualquer hora, qualquer dia que eu chamo esse cara, ele responde, ele me atende. Ontem à noite tivemos que inverter o horário na hora. Eu até falei para os meninos, falei, ainda bem que era o Isaac, que é o único que não vai dar problema nunca. O que eu posso falar, não é também pretensão nenhuma, mas eu tenho muito convite para podcast. Ainda mais eu apareço em um, me chamam para outro, e eu acabo cortando, porque não dá para ir em todos, né? Mas eu senti uma honra tão grande, porque, cara, é o Falcão na nova era do Falcão, né? E que vai fazer história também. Então eu achei isso bárbaro. E eu sabia desde o começo que não era sobre
futebol, né? Nem tem como falar de futebol hoje em dia, né? Porque o Corinthians está ganhando todas, a gente vai falar sobre o Corinthians. Né? Mas ele vê outro jogo, não é possível. Tá vendo outro jogo. Você torce para que time? Agora Eu vou falar, hein? Eu não posso falar aqui, eu acho. Eu posso falar para você, Thiago? O meu não dá para falar. Dados da FIFA, de outubro para cá, o Corinthians é o time com a melhor campanha no futebol mundial em séries de elite. Então, eu acho que depois vem o meu. Não, eu vou dizer. Coritiba é que... Aí não dá pra é só comparar. um século ruim que nós estamos passando. Aí tá... É só esse milênio que não tá ajudando. Então, é só esse milênio que não tá ajudando. Exatamente. E já agradecendo, gente, sigam aí Isaac nas redes sociais, Paris 6 nas redes sociais, ative o sininho, compartilha, mais um convidado muito especial. E já de antemão, Thiago, Sami, foi um prazer estar com vocês e façam as honras aí do encerramento. Prazerzaço, foi bom demais, uma resenha de altíssima qualidade, aprendemos coisas novas e nos inspiramos também com a tua história aí. Obrigado Eu sempre digo que talvez a maior vantagem disso daqui, né, nossa, é ter a oportunidade da gente estar nesses momentos aprendendo, vendo, ouvindo, porque assim, esse é o dia a dia, né? E assim, putz, além de inspirar aqui, né? Você que está vendo, nos inspira sempre a... Ô, Thiago, sabe o que eu acho? Você fazer um império, ou fazer um grande negócio, ou ser uma pessoa grande, você tem a obrigação, isso pode ser considerado como um presente divino, e você tem a obrigação de ensinar isso para os próprios. Transmitir. Porque senão você está guardando aquilo só para você e está perdendo grande parte desse valor. Você entendeu? Por isso que vocês que gostam também de palestra, eu adoro fazer palestra, tem uma palestra incrível que eu falo sobre tudo isso. Não estou só querendo me vender, mas eu estou, sobretudo, querendo vender a minha história, porque... a minha história, porque dali dá para se inspirar muita coisa. Tenho amigos do meu sobrinho que mora em Israel, jovens, 20 anos, juro que é a última história, tá? Não, tem 20 anos de idade, 22 anos, 23, sei lá. Eles chegaram, israelenses chegaram, Isaac, a gente vê esse império que você construiu, me dá uma dica. Cara, eu não sei se eles saíram felizes ou tristes, mas eu falei para eles, a minha maior dica que eu dou para vocês é não celebrarem jamais. Você celebra aniversário, você celebra casamento, mas celebrar vitória no trabalho não existe. Porque primeiro, o que acontece quando o time faz um gol? Acontece muitas vezes de baixar a guarda e tomar outro gol. Então, quando você está celebrando a vitória, logo depois pode vir uma derrota e a queda é muito grande. Então, cada dia é um novo dia para se conquistar. E esse tipo de coisa que eu gosto de falar nas minhas palestras e nesse podcast, que foi maravilhoso. Eu acho que foi o melhor que eu já participei. Cara, foi muito legal, foi muito legal mesmo. E ó, para seguir também, ele falou do @Paris_6, @Isaac Azar, e do novo, que é o @Lacave_Duroy. Boa. Obrigado por esse convite maravilhoso, gente. A gente agradece. Ganhei aí, ó, novos amigos. Isso aí. Pessoal, obrigado aí pela sua audiência. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Até.